Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira às 11h30. E também você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo YouTube. Lá no YouTube você vê todos os nossos programas que já foram ao ar, inclusive para o bloco, para facilitar você assistir, baixar e assistir. Não deixa de assistir, curtir e também sugerir temas para nós. Hoje nós estamos debatendo aqui o tema doenças psiquiátricas com o doutor João Alberto Campos e o doutor José Reinaldo Amaral. Então, nesse bloco nós vamos falar justamente, vamos retomar já o ponto que começamos a falar no bloco anterior sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia poderia ser classificada também como loucura ou loucura é um tipo específico? Loucura é um termo leigo, um termo popular, não é um termo técnico, né? Sim, a esquizofrenia, ela compromete importantemente o juízo da realidade, né? Então, nesse sentido, a pessoa fica alienada. O político que está em Brasília, que não tem conhecimento da realidade brasileira, que acha que está tudo funcionando perfeitamente, que quer, inclusive, ser candidato a presidente da República, desconhecendo a sua situação, ele é louco, é? É um esquizofrênico? Não nesse sentido. Tá bom. Mas tem muitos malucos assim, né? Que não tem noção da realidade e implementa certos empreendimentos que às vezes não dão certo por causa disso, não é isso? Mas aí é problema de personalidade, não é doença. A pessoa que é daquele jeito, vai ser a vida toda daquele jeito. O governo que resolve fazer uma ponte que não vai em lugar nenhum. Isso mas não é loucura, não? Não, às vezes pode ser por malandragem, o que ele vai ganhar com isso, e tem uma intenção, uma programação, uma execução que vai trazer... Pode ser um psicopata, mas não sim. Esquizofrênico. Exatamente. Tá certo, entendi. Tá, mas além da... a esquizofrenia, ela é, se não me engano, vocês falaram que é uma psicose. Sim. Né? Além da esquizofrenia, ou ela é um gênero que abarca vários tipos diferentes? Quando o Kreplin, aquele que eu já citei no bipolar, definiu a esquizofrenia, ele definiu com um nome, demência precoce. Logo, uns 15 anos depois, veio um psiquiatra suíço e propôs o nome esquizofrenia exatamente porque o Kreplin achava que era uma doença só com vários tipos. O Bloiler já pôs esquizofrenias no plural, como se fossem várias doenças que têm semelhanças. E até hoje, eu diria, essa dicotomia ou essa dúvida persiste. É difícil achar que é uma doença só. A pessoa achar que está sendo perseguida é um tipo de esquizofrenia? Pode ser ou não. A pessoa que acha que está sendo perseguida está começando um delírio. O delírio pode vir a ser um sintoma grave numa esquizofrenia ou um deliróide. Pode não ser um delírio primário, mas um delírio secundário, e pelas características da pessoa, pela situação que ela está vivendo. Então, tem que ser bem examinado, podendo levar ao diagnóstico de esquizofrenia ou de um desenvolvimento psicopatológico, uma coisa assim. Ok, a pessoa está doente, né? De repente a família, porque muitas vezes também a pessoa que está com a doença psiquiátrica não reconhece que está com essa doença. Né? Muitas vezes a família que tem que tomar a iniciativa de levá-lo ao médico. Principalmente nesses quadros psicóticos, né? Principalmente nos quadros, né? O melhor caminho para ele se tratar é procurar o médico. Sem dúvida, porque a primeira coisa que tem que ser feita é a feitura do diagnóstico. O diagnóstico nosológico, a identificação da condição clínica é uma tarefa do médico. Tratamentos alternativos com plantas medicinais, isso não funciona? Não há nenhuma evidência científica de que eles funcionam. E nós estamos diante de doenças que são fortemente incapacitantes, que exigem diagnóstico precoce, de intervenção precoce. Se você deixa a coisa evoluir, fica fazendo tentativas anteriores, você corre o risco de estar piorando a evolução do quadro, promovendo uma grande deterioração. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce a intervenção clínica, vai ser melhor. Okay. Nós não vamos curar, mas vamos controlar bem melhor o quadro. Okay. Beleza, não há evidência, o Zé Reinaldo falou científica, que as drogas, esses medicamentos alternativos, fitoterápicos, tratam os transtornos mentais. Mas há evidências e resultados científicos importantes mostrando que elas podem perturbar a pessoa. A erva de São João, que é o perpefurato,
Todo mundo acha que não faz mal a ninguém, pode usar na depressão, que não funciona, mas ela bloqueia o efeito do anticoncepcional e a mulher engravida. Então é perigosa. A maconha, muito divulgada aí, existem trabalhos importantes mostrando que jovens, dos 15 aos 25 anos mais ou menos, usuários de maconha, se eles têm uma predisposição genética, a maconha desencadeia a esquizofrenia 10 vezes mais daqueles jovens que têm essa predisposição e não usam maconha. Então, para um jovem de até 25 anos, a maconha é perigosíssima. A pessoa, sob o efeito da droga, ele pode ter uma certa alienação da realidade, né? A droga pode levar a essa alienação. Mas no caso específico que o João Alberto está falando da esquizofrenia, parece que é por uma ação química. A maconha sensibilizaria exatamente aquele sistema da dopamina e é essa sensibilização que provocaria o desencadeamento do episódio esquizofrênico. Ok. Então, nada de tentar tratamentos alternativos, porque certamente isso é mais perigoso, mais arriscado e tal. A rede pública de saúde, doutor João, ela está preparada para tratar os pacientes com doenças psiquiátricas? Houve uma evolução muito grande nas últimas décadas, os grandes hospitais psiquiátricos deixaram de existir, os medicamentos melhoraram demais, e a rede pública, pelo que eu estou sabendo, tem os psiquiatras, os profissionais qualificados atendendo as pessoas. O que falta na rede pública, e aí é ruim, é que os postos de saúde que atendem, que às vezes fornecem os medicamentos, nem sempre tem os medicamentos necessários que o profissional quer prescrever. Se bem que a rede pública hoje está carente praticamente em quase todas as especialidades, né? E certamente na psiquiatria também, né? Mas, de qualquer modo, o paciente lá que não tem condições de pagar um médico particular, qual o melhor caminho para ele ser tratado hoje? Procurar a rede pública. A rede pública tem os profissionais. Ok. Além disso, tem também as clínicas filantrópicas que atuam também, né? As clínicas são naqueles casos de crises agudas que exigem internação, que naquelas situações onde o convívio sociofamiliar está comprometido, a pessoa precisa de ficar internada. Não mais por aqueles longos períodos como antigamente, mas... São os chamados CAPs, né? Centro de Atendimento... No CAPS não há internação, né? Não é internação? No CAPS não há internação. Ele fica matriculado fazendo tratamento diário, tem até hospital essas coisas, mas não internação. As clínicas que fazem internação, mas aquele sistema que tinha antes, como a Adalto Botelho, acabou no Brasil. Sim, os grandes hospitais acabaram graças ao avanço técnico, né? Graças ao desenvolvimento desses novos medicamentos que melhoraram sensivelmente a evolução, a qualidade Ocorreram de vida. dois fatores muito importantes na psiquiatria, mais ou menos dos anos 80 para cá. O que ele acabou de falar, dos avanços técnicos nas medicações, etc., e os avanços no diagnóstico, na presteza do diagnóstico. Então, a psiquiatria hoje melhorou muito, o exercício da psiquiatria como o exercício de qualquer outra medicina. O psiquiatra trabalha numa policlínica com vários outros especialistas, exatamente porque tem os medicamentos adequados. E o diagnóstico é feito instantaneamente lá e com um acerto muito grande. Ok. Como é que eu diria? A rede básica de saúde, ela dispõe hoje aqui, por exemplo, em Goiânia, a rede básica de saúde dispõe de médicos psiquiatras? Dispõe. Vamos pegar o exemplo da UFG ou da Católica, que tem os ambulatórios de assistência pública, né? E tem os profissionais trabalhando lá, tem os CAIS. Então, existe uma rede pública muito espalhada que tem os profissionais. É lógico, há de se entender que a demanda é muito grande. Então, às vezes... Pois é, a respeito disso, há um índice muito grande da população brasileira com problemas psiquiátricos. Para a população mundial. 50% da população mundial vai em um transtorno psiquiátrico significativo que precisa de assistência. Não é muito. Sabe por quê? Oftalmologista. 100% da população vai precisar de um oftalmologista, né? Então, a ocorrência de transtornos psiquiátricos é muito alta. O quê? Em torno de 20% você falou? Não, 20% você pega o bipolar. 50% é de todos os transtornos juntos. Um dia, a pessoa de cada 100, 50 terão um problema. Então é alta, metade do mundo, Nossa Senhora. Se tiver condições, um dia teria que ir ao psiquiatra. O tratamento hoje de um paciente com problemas psiquiátricos, o valor disso custa muito na rede particular? Como é que é isso?
O custo é alto porque o paciente demanda muito serviço, né? Não é só uma consulta, é o uso da medicação continuada, eventualmente uma crise aguda que exige uma internação, a necessidade de um acompanhamento psicoterápico, uma praxiterapia, quer dizer, então demanda vários profissionais, demanda medicamentos, o paciente perde a sua capacidade produtiva e isso é um custo, né? Então o custo acaba sendo alto. Eu vejo assim, há uma certa dificuldade, muitos médicos, por exemplo, preferem não ter um convênio, não se filiar a um convênio ou não prestar serviço para o SUS. Por que se deve isso? Há pouco incentivo do governo, os centros, os convênios há pouco espaço, poucas vagas para os médicos que atuam. Essa é uma situação complicada, isso depende, eu acho que de cada profissional considerar. A remuneração pelos convênios é uma remuneração baixa. O tempo que demanda para um atendimento, ele é longo, principalmente no campo da psiquiatria, porque a consulta, né, o grande elemento, onde nós vamos fazer diagnóstico e tal. Então, ela é longa. Com uma remuneração baixa, isso exigiria um atendimento muito grande. Alguns profissionais não atendem convênio porque por uma questão de administração, até uma questão de administração do tempo. É muito difícil. Até questão de ética, porque você teria que gastar mais tempo do que o tanto que recebe. É muito difícil você ter quantidade e qualidade junto. Você entendeu? Sim, entendi. Se um profissional tiver que atender convênio e tiver que atender 40 pacientes de convênios por dia para faturar um mínimo para viver, ele vai atender mal, porque não tem tempo para atender 40. Se ele atende 5, 8 ou 10 por dia, é o mesmo tempo. Gente, olha, está falando aqui que nosso tempo acabou, infelizmente. Vamos ter que encerrar nosso programa. Eu agradeço aqui muito o professor doutor João Alberto Campos e o professor doutor José Reinaldo Amaral. Obrigado pela presença. Fiquei muito honrado com a presença de vocês aqui, com o bate-papo. Foi muito legal, acho que muito esclarecedor. E para você também que nos acompanhou, um grande abraço, né? Muito obrigado, boa noite.